ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, cantem. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus.
pedes, nos chamas de a servir. Senhor, meu coração entrego, quero falar sem medo da tua graça e amor. Senhor, me faça um mensageiro com alma missionária, disposta a te servir. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. E assim eu marcharei cantando, meus lábios proclamando a tua salvação. Terei meus braços estendidos e o poder do Espírito para a transformação. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti. Quero ir aonde os homens necessitem da palavra, necessitem motivos pra viver, sendo agente da esperança, onde o mundo esteja triste, simplesmente por não saber de ti, simplesmente
adoração. Eu vejo Espírito movendo os corações. Eu vejo a igreja se erguendo e terminando a missão. Eu vejo um povo declarando em uma canção, uma canção, uma canção. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Vivamos honrando. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus, somos teus. Viveremos só por ti e morreremos só por ti. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Somos teus, Senhor. Somos teus, Senhor. Acenda a luz. Somos teus. Quer vivamos ou morramos, somos teus. Nosso cordial boa noite, é uma alegria revê-los mais uma vez. Entrar na sua casa é muito bom e é um privilégio. Em mais uma quarta, ali em cima, colocar uma apresentação. Em mais uma quarta-feira de adoração, estamos juntos para conversarmos um pouquinho sobre missão, sobre responsabilidade, sobre nosso momento atual. Nós precisamos conhecer em que momento estamos vivendo, para a gente ver então que às vezes é preciso adaptarmos algumas coisas em nossa vida para que a gente alcancemos mais pessoas. Muito bem, antes de nós começarmos as interações, eu tenho alguns recados para dar. O primeiro recado que eu tenho para dar é que no próximo sábado, melhor, nos 2 próximos sábados, nós não teremos as apresentações da Associação Pernambucana e nem da União Nordeste Brasileira. Então, os 2 próximos sábados, quem estará encarregado é o próprio distrito. Nesse sábado, nós estaremos conversando e fazendo a mensagem, fazendo a escola sabatina, a lição, adoração infantil. E nós contamos com você também para assistir e participar conosco, mandar as suas fotos. E a gente vai ver a possibilidade de poder encaixar essas fotos na outra semana, que é o sábado da mulher missionária, mulher adventista missionária. Nós também estaremos fazendo um programa especial e você com certeza vai ser muito abençoado em assistir. Nós contamos com a sua audiência nesses próximos 2 sábados, ok? Nesse sábado agora, dia 30, também vai estar acontecendo a mega Assembleia Distrital de Pequenos Grupos online. Vai ser transmitido pelo Zoom e também pelo
pelo YouTube. Então, você provavelmente não vai receber o link do Zoom, mas você vai receber o link do YouTube. E aí você entra no YouTube e você participa, assiste, manda suas fotos, vibra juntos e vamos realmente fazer uma linda festa nesta Assembleia de PGs no dia 30. Dia 30 é considerado como o sábado, o Dia Mundial do Batismo. Nós tivemos 2 batismos nesse mês de maio e estamos na expectativa aí, quem sabe nós encontrarmos mais alguém que seja pronto, né? Fazemos uma linda festa batismal nesse sábado, se não a gente faz no outro, no dia da mulher missionária, também resolve. E aí então teremos com certeza a alegria de ver pessoas indo para o reino dos céus. Bem, temos aqui alguns nomes para a gente poder divulgar, mas antes ainda dessa interação, tem uma outra informação importante que eu preciso passar para vocês, que é exatamente sobre a página Iputinga, Adventistas Iputinga. Nós temos 9 superfãs da página Adventistas Iputinga. O que é isso? Então, nós temos muitas pessoas que curtiram a página e que estão lá participando, mas estão sempre compartilhando as postagens da página. Então, quanto mais você partilha, mais você se aproxima para ser considerado um superfã. Quem é que faz essa nomenclatura? É o próprio Facebook. Então, quanto mais você compartilha as postagens, então mais você vai chegando perto para ser considerado então superfã. Quem são os superfãs na página da Igreja Adventistas Iputinga? Nós temos aqui Pastor Fontanete, superfã por 6 meses. O mais novo superfã é o Henrique Norte. Aí tem outro superfã também, José Carlos Gomes de Freitas, o Leleco. A Patrícia Barros também é uma superfã. A Ana Cláudia de França. O Fernando José de Iputinga. Cleide Ferreira de Abreu e Lima. Dani Freitas de Nova Morada. Edivânia Xavier também é superfã. Então, se você quer ter esse status de superfã, é só você acessar cada dia lá e o que for colocando, você compartilha e você vai estar, então, aumentando na sua pontuação para assim, então, chegar a ser considerado um superfã. Pronto. Dito isto, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre você que compartilhou, você que está aqui conosco. Nós temos várias pessoas já conectadas. Eu não tenho aqui o número total ainda, mas nós já temos muitos nomes. Eu queria mencioná-los rapidamente para não perdermos o tempo da palavra. Nomes, eu vou ser um pouquinho mais rápido hoje, tá bom? Estevão Duarte da Matinha, a Cilina de Nova Morada, Marlene Maria de Jardim Primavera, Johnny Bispo é de Caetés, se eu não me engano, igreja de... Como é que fugiu agora, hein? Ali em frente à escola lá embaixo. Caetés 1, Caetés 2, Caetés 3. Mas é do distrito de Caetés, tá? Embriões, igreja de Embriões. Henrique Norte está aqui conosco. Deve ter ouvido seus conterrâneos cantando aí no idioma deles lá. Eu até falei que seria surpresa, espero que ele tenha reparado. Fernando José está conosco. Temos aqui a Cessa Morim. Na semana passada ela não pôde estar, estava em uma reunião e não conseguiu chegar em tempo, mas a Cessa está conosco. Temos aí a Rita Oliveira, daqui de Caetés 1, também está conosco. Seja bem-vinda, Rita. Eu mesmo estou aqui com vocês, né? Eu estou acompanhando por aqui, né? Então tá aí. Cleide Rejane, Maria do Livramento Silva, Marcone Alves, Adriana Silva Monteira, Mari Silva, Johnny Bispo de novo, Marcone Alves, Luciana Caetano e Cláudia Jaqueline. Esses são os nomes que chegaram aqui até agora. Então vamos lá, algumas orientações. Eu quero pedir que você curta a live para que o seu nome fique fixado. Ou interaja, né? Gostaria que você também compartilhasse com os seus amigos e com os seus grupos que você participa. Por quê?
porque mais pessoas terão acesso à mensagem desta noite. Quando ela vê acontecendo, ela já vai assistir também, tá bom? Então, que Deus nos abençoe nesta noite, que nós possamos, na presença do Papai do Céu, estudar a palavra de Deus e ver o momento importante que vivemos e qual é a nossa ação nessa preocupação sobre pós-modernidade versus missão. Como fazer a missão num período de pós-modernidade. No YouTube vai estar disponível também. Muito bem, olha só. Provavelmente na próxima semana nós provavelmente também estaremos divulgando ou fazendo esta projeção também pelo YouTube. A gente está trabalhando, estudando qual é o aplicativo melhor para poder fazer esse trabalho. Então a ideia seria fazer pelo Facebook da Igreja de Putinga, linkado com o YouTube. Mas vai estar disponível. Todos os vídeos que a gente está fazendo, que já fez, já está no meu YouTube. Ó, o mundo está acabando, viu? Eu coloquei isso em vários grupos hoje, que o mundo está acabando. Pastor Fontanete, com 56 anos, vai fazer 57 anos, com um canal do YouTube. Só quem viveu para ver isso, viu? Só quem viveu para ver isso. Eu não imaginava que um dia eu também ia ser youtuber, olha só. Influencer youtuber. É muita coisa, viu? É muita coisa. Diminui a patente, aumenta o salário, que seria melhor, né? Mas olha, aí na página está sendo colocado agora o link do meu YouTube. Meu pedido. Para que a gente consiga fazer esta live também pelo YouTube, usando celular ou tablet, a gente precisa de 1000 inscritos no YouTube. Então eu peço que você vá lá no meu YouTube, na página vai ter o link aí, você clica no link, vai lá, inscreva-se, se você quiser, então clique no sininho também, e você vai receber as novidades que vai aparecendo, mas quando você inscreve, começa a contar para chegar nos 1000. Eu estava contando esses dias, estava com 25, então falta um pouquinho só para 1000, mas hoje, agora no final da tarde, eu divulguei em todos os meus grupos e muita gente já se inscreveu, não sei como está agora, mas eu queria que você também se inscrevesse, porque se a gente chegar a 1000 até a próxima semana, então dá para nós fazermos a divulgação também pelo YouTube. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Eu quero convidar você então a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Santo, santo, santo Deus, amorável Pai que estás nos céus, nós te agradecemos e te louvamos, porque o Senhor nos deu a alegria de terminar mais um dia com vida. Melhor ainda podemos estar agora investindo tempo em assistir esta mensagem que com certeza o Senhor preencherá o nosso coração. Que nós possamos ficar atentos e assim descobrirmos como poderemos alcançar pessoas com a mente secularizada, com a mente pós-moderna. Que o Espírito Santo possa nos dar entendimento para isto. Muito obrigado, Senhor, pela tua graça, pelo teu carinho, pelo teu amor, pela forma como o Senhor nos conduziu, mas especialmente, muito obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Nos abençoa, fica conosco, fale ao nosso coração, nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, nós estamos em tempos modernos, e os tempos modernos em que vivemos testificam das mudanças culturais pelas quais a humanidade está atravessando. Na verdade, a gente vive numa época de extremo desafio para poder pregar o Evangelho. Como é que a gente vai conseguir falar sobre verdades absolutas para mentalidades pós-modernas? Então seria muito importante nós identificarmos, nós sabermos o que é essa idade pós-moderna. Bom, há um pouco tempo atrás, na minha época do ensino médio, quando eu estudava a história, eu aprendi que existiam apenas 3 épocas. A Idade Antiga, a Idade Média e a Idade Moderna. Naquela época só existia isso.
E antes da Idade Antiga, Média e Moderna, tinha a pré-história, né? Mas depois que o tempo foi passando e a humanidade foi se desenvolvendo e mudando suas culturas, sua forma de pensar, então surgiram mais algumas subdivisões nesta Idade Moderna. Então a Idade Moderna, que era antes, passou a ser a contemporânea. E depois vem a Idade Moderna, e alguns filósofos colocam como a partir de 1980, 1897, mas na verdade é um pouco mais para cá que nós estamos vivendo realmente na Idade Moderna. E ultimamente nós já não estamos mais na Idade Moderna. As coisas já evoluíram, já desenvolveram. Nós estamos agora numa época chamada época pós-moderna. Como é que a gente pode entender isso? Então vamos primeiro pegar um texto da palavra de Deus e ver que lá na palavra de Deus nós vemos que os discípulos já estavam preocupados com as coisas que surgiam no seu dia a dia. Vamos abrir a Bíblia? Vamos ali para Colossenses, no capítulo 2, no verso 8. Carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 8. Então, olha só. A palavra de Deus diz o seguinte: o apóstolo Paulo, conversando com os irmãos da cidade de Colossos, ele disse o seguinte: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, aqui está um apelo que o apóstolo Paulo faz aos cristãos na cidade de Colossos, para que eles ficassem bem atentos sobre as filosofias, a forma de pensar, as coisas novas que estavam surgindo, para não tirar o brilho de Jesus na vida deles. Aí eu pergunto, será que hoje nós também temos que ter essa preocupação? Com certeza sim. Então, o pós-modernismo, na verdade, está impregnado em todos os segmentos da sociedade. E ele tem deixado suas marcas na vida das pessoas. Então, o pós-modernismo tem algumas características especiais. São várias delas. Não dá para a gente citar todas. Nós temos vários filósofos que falam sobre isso. Eu não vou dar muita atenção para o nome dos filósofos. Eu vou dar atenção especialmente para as características desta época que nós vivemos. Então, essas marcas aparecem de várias formas. Primeiro, é que no pós-modernismo as pessoas tendem a ser imediatistas. Como que é isso? As coisas têm que ser aqui e agora. Não tem muito tempo. Não dá muita preocupação de amanhã, depois não. Tem que ser agora. Tem que resolver agora. De acordo com a Bíblia, os eventos históricos obedecem a um propósito divino. E nós estudamos isso hoje na lição da Escola Sabatina. O pós-modernismo nega o tempo como dimensão explicativa dos eventos e preocupado com como é que foi, quanto tempo demorou para criar, não. Ele está preocupado com o agora. Ele não está preocupado muito com a história. Tem uma parte da história que chama atenção, mas isso não mexe com eles. A preocupação deles é com o agora. Vou dar um exemplo. Eu e você já estamos dessa forma. A nossa mente já está acostumada com isso. Por quê? Porque se alguém envia para você um áudio de WhatsApp grande, normalmente a gente vai pensar um pouquinho se vai parar para ver ou não. Por quê? Porque nós queremos coisas curtas, breves. Textão, piorou. Estamos na época das mensagens rápidas, áudios rápidos. E esta é uma mentalidade do pós-modernismo.
Normalmente as pessoas não querem parar para ouvir o relato de uma história, porque isso aí vai levar tempo, e ele não está preocupado com história, ele quer resolver as coisas do dia a dia, quer ser rápido, quer ser agora. Uma outra característica é em relação à verdade. Então, imediatismo, mas também a questão da verdade. Segundo o pós-modernismo, a verdade se encontra na comunidade, nas histórias. Nas histórias dos seus componentes. Ou seja, cada pessoa tem as suas histórias, mas cada um também tem a sua verdade particular. Tudo é subjetivo, tudo é relativo. Não existe verdade absoluta. Se nada existe no plano sobrenatural para o pós-modernismo, então a noção de verdade, o significado da existência, os seus valores passam a depender da situação. Percebem como é difícil vivermos nessa época? Mas nós estamos inseridos nela e temos que aprender a viver com isso. Mais do que isso, nós temos que identificar qual é a melhor forma para nós então pregarmos o Evangelho. Cumprir a missão. Acabamos de cantar, somos teu, Senhor, e queremos fazer a missão. Mas para fazer a missão, eu peguei esse vídeo de propósito que aparece a nova geração, aparece os jovens, aparece alguns adultos, ou seja, é a geração que estamos vivendo hoje. Mas nós temos que incluir nessa geração e ser dele e ter a vida para ele, tudo por ele, nossas mãos são suas mãos e assim por diante. Uma terceira situação é o tal do pluralismo. Não existe valores absolutos. Não há referencial nos valores morais e crenças em um objetivo comum que possa ser considerado verdade ou fato. Existem várias situações, várias verdades, vários pontos referenciais e assim por diante. E aí então agora entramos no momento em que nós estamos percebendo de forma mais clara isso. No pós-modernismo, nós vivemos o momento da globalização. Qual foi o evento que mais marcou sobre isso e que deu assim a ideia de que realmente agora estamos globalizados? Eu vou dizer para vocês. 11 de novembro de 2001. Eu não sei se você lembra onde você estava. Eu lembro onde eu estava. Mas uma coisa eu acho que você vai se lembrar. Você deve ter visto a segunda torre ser atingida pelo avião e você viu as duas torres caírem. É verdade ou não é? Com certeza você não viu a primeira, porque a primeira aconteceu e de repente os telejornais passou e o mundo inteiro passou a assistir aquilo ali. E quando o segundo avião penetrou na segunda torre, o mundo inteiro estava assistindo. Pouco tempo depois, as duas torres foram derrubadas. Isto é o primeiro sinal da globalização. E que todo mundo viu. Então, nessa parte de globalização, as pessoas sabem que vivem numa aldeia global. A internet dá acesso instantâneo para o mundo. E nesse contexto, o pós-modernismo planeja o estabelecimento de uma, assim chamada, entre aspas, uma nova ordem mundial. Na verdade, é o quarto poder, é o quinto poder. Amados, não se engane. Se você pegar o seu nome e escrever no Google o seu nome, vai ter várias referências quanto ao seu nome. Sabia disso? Já tentou isso? Eu já coloquei o meu nome lá. E apareceu algumas coisas que eu fiz logo que eu cheguei aqui. Apareceu algumas coisas que eu fiz lá em Salvador. Eu agora estou marcado no Google. Coloque lá. Vá no Google e coloque o seu nome. Você vai ver que o seu nome também passou a ser globalizado. Muito bem. A próxima característica que envolve o pós-modernismo é a questão da igreja. Para a mentalidade pós-moderna, a igreja é um poder dominante que manipula o pensamento e tolhe a liberdade de expressão. Nietzsche falou o quê? Que a religião é
é o ópio do povo. Ou seja, é algo para enganar, para ludibriar, para deixar as pessoas assim, sem conseguir pensar, então fica mais fácil para ser enganado. A igreja no pós-modernismo, ele é irrelevante e não acompanha as mudanças do mundo. É esse o pensamento. Mas também as pessoas, de forma geral, às vezes entram na igreja, mesmo com mentalidade pós-modernista. Só que a maioria das pessoas nessa época, eles buscam pelo transcendente. O que é isso? Eles só querem a experiência da emoção. Então, se ele sentiu a emoção, então foi aprovado. A emoção, eu fiquei arrepiado, Deus tocou em mim. E às vezes não é isso. Doutrinas são irrelevantes. O cristianismo é apenas uma opção religiosa. Está tudo mudado. Uma outra característica nessa época que vivemos é o descompromisso. Não é raro, mas acontece de modernistas, pós-modernistas, se voltar para o cristianismo. E aí eles revelam tendências diferentes das outras pessoas. Quais são as tendências? Para escolher quais ensinamentos eles vão aceitar, se vão acreditar ou não. E ainda se mostram assim meio que relutantes quando alguém quer dar um compromisso que vai precisar de tempo, um compromisso pleno, permanente. A maioria deles rejeitam, porque eles não querem estar presos a nada. Eles estão aqui agora, mas tem outras preocupações, daqui a pouco vai estar em outro lugar, outra atividade, outro evento e assim por diante. Então, esta é a realidade em que vivemos. A pergunta é, como que a gente pode alcançar a mentalidade pós-moderna? Então, fazendo esse contexto, agora é hora de nós então analisarmos quais são as nossas diretrizes, quais devem ser as nossas ações. Então, vamos para a Bíblia mais uma vez, vamos lá, para 1 Coríntios agora, no capítulo 9, os versos 20 a 22. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versos 20 a 22. Olha só o que diz a palavra de Deus. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Procedi para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que se vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Então, o apóstolo Paulo, ele conseguiu entrar e sair em todos os segmentos da sociedade da sua época, porque ele conseguia contextualizar a sua vida e a mensagem que ele tinha para dar de acordo com as pessoas que estavam ali para ouvir. Paulo procurava alcançar as pessoas em seu devido contexto, com a mensagem do evangelho, com a mesma mensagem. Na tarefa de evangelizar, amados, evangelizar indivíduos pós-modernos, nós precisamos considerar alguns pontos. Quais são os pontos? Então, o primeiro ponto é a contextualização. Se o comunicador, aquele que vai estudar a Bíblia com alguém, deseja ser ouvido e entendido, ele deve começar com o ouvinte onde ele se encontra. Não onde imagina que ele esteja. Nem onde gostaria que ele estivesse. Então eu preciso saber qual é a situação da pessoa, daquele grupo, e aí me identificar com essa situação e levar uma mensagem, a mesma mensagem, sem mudar o cerne da mensagem, mas mudar a forma de abordar para alcançar esse grupo, essa pessoa e assim por diante.
E aí a gente tem um exemplo máximo, né? A encarnação de Cristo, e aí está lá em João capítulo 1, verso 14, diz pra gente, né, as pessoas precisavam receber a salvação, e Jesus então se contextualizou, deixou a sua divindade, veio em forma de homem para poder salvar o homem. Então, a encarnação de Cristo é o maior exemplo de contextualização. As pessoas têm que receber a mensagem na linguagem que lhes seja inteligível. O exemplo de Paulo demonstra isso de forma clara. Então, se a gente pegasse e ler o 22 de novo, você vê. Me fiz de fraco para com os fracos para ganhar os fracos. Me fiz de forte para com os fortes para ganhar os fortes, e assim por diante. Agora vamos lá. Qual seria a metodologia adequada para então alcançar os corações? Segundo alguns historiadores, a sociedade do primeiro século lidava com situações semelhantes às da sociedade contemporânea, nossa época agora. Quais são as situações? Prostituição, prática do aborto, podemos falar de espetáculos de teatros, danças, eventos esportivos, intenso materialismo. Então, observe que estas coisas que aconteciam lá, hoje também acontecem. Não precisa ir muito lá não, se voltar um pouquinho mais para trás, isso aí tinha, só que a forma como todo mundo encarava era diferente. Nessa época, lá do primeiro século, existia, mas era escondido, não era assim abertamente. Há 40 anos, 50 anos atrás, a questão de homossexualidade, prostituição, era mais reservado. Tinha os teatros, mas não era a maioria que olhava para isso. Hoje não. Hoje o pensamento está tudo nisso aí, as pessoas querem participar, o que importa é eu quero ser feliz. Deus sabe que eu tenho que ser feliz. Infelizmente a maioria pensa dessa forma e não mede o que está fazendo para poder viver isso. Bem, a nossa tarefa é contar a velha história, a mesma história que Jesus contou, adaptando-a numa forma de linguagem e pensamentos capazes de comunicar o significado a um auditório diferente. Isto vai fazer a gente alcançar as mentalidades pós-modernas. A história a ser contada é a mesma, porém o método, a abordagem da comunicação, a fim de que essa proclamação faça sentido no mundo pós-moderno, precisa ser passível de mudança. A abordagem, a história é a mesma, mas a abordagem precisa mudar. Vou dar um exemplo que aconteceu na morte do meu sogro. Então vocês lembram que nós saímos daqui e fomos que o meu sogro faleceu. E quando chegamos lá, eu tive primeiro contato com ele, eu tinha levado um óleo de azeite para poder fazer a unção dele. Embora ele não fosse membro da igreja, mas a ideia seria conversar com ele, mostrar o momento que a gente estava vivendo, mostrar para ele que a doença dele era séria, mas que Jesus tinha um plano para a vida dele. Então, se ele entendesse, se ele aceitasse, e ele aceitasse a unção, eu iria fazer a unção. E aí ele olhou para mim e falou assim, mas você vem fazer extrema unção comigo? Eu dei muita risada, falei assim, não, você sabe que não. Eu vim aqui apenas trazer uma proposta. Mas se você entende que não é o seu caso, não tem problema nenhum. A gente vai conversar sobre vários assuntos. E eu passei a primeira noite, se não me engano, a primeira e a segunda noite com ele no hospital. Na primeira noite, conversando com ele sobre o momento que ele estava vivendo, a idade que ele chegou e as coisas que aconteceram, ele falou assim, realmente é uma história que eu vivi. E eu abordei ali um pouquinho do evangelho com ele e ele fez uma pergunta assim, de que verdade você está falando? Ali eu confirmei, eu já tinha essa ideia, já tinha esse pensamento de que ele tinha mente pós-moderno, porque ele leu muito, uma pessoa muito
instruída, sabe? Qualquer assunto que você tocasse com ele, falava e dava certo. Mas ele tinha uma mente pós-moderna. De que verdade você está falando? Eu falei assim, olha, eu fui dialogando. Aí, na próxima noite, a Rose ficou, próximo dia também. E nessa conversa, carinho, conversa, vai lá, fica pertinho, atende ele, faz tudo que pode. 2 dias antes de nós irmos embora, ele falou assim, olha, eu não estou mais preocupado com a minha doença ou com a minha morte. Eu aguardo a volta de Jesus. Nós ficamos muito felizes. Porque na forma como nós chegamos, ele fez uma barreira dizendo que isso aí não valia. Mas a abordagem mudou. E quando a gente muda a abordagem de acordo com a mente da pessoa, com o contexto, então o coração pode ser alcançado. Cristo recomendou aos discípulos que eles não saíssem de Jerusalém, mas ficassem lá até que Deus enviasse para eles o Espírito Santo. A partir de agora a gente vai ver então os pontos mais importantes de como a gente pode alcançar essas pessoas. E esse aqui é o ponto principal. É nós buscarmos o Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo na sua vida, na minha vida, vai fazer a diferença, porque nós chegaremos lá não com nossas palavras, mas com as palavras do céu. Lá em Atos, capítulo 1, verso 4, existe a promessa, né? Vocês devem ficar aí, porque do céu vai descer a promessa que Deus fez que iria acontecer. E a gente sabe que logo depois o Espírito Santo desceu. Mediante o poder do Espírito Santo e a influência dele, desenvolverá em nós uma sabedoria, uma visão, um tato, para que a gente identifique possibilidades a fim de melhor pregar o Evangelho, alcançar pessoas, falar ao coração e ver pessoas se renderem. Se a gente chegar por nós mesmos, com aquela velha conversa que nós tínhamos, a gente não vai alcançar nada. As pessoas não vão ouvir. Nós precisamos estar sob a influência do Espírito Santo. Também é necessário, além do Espírito Santo, é necessário que cada cristão tenha uma visão evangelística. Entenda, a igreja não é do mundo. Está no mundo, mas não é do mundo. E olha, eu estou falando igreja como aglomerado de pessoas, porque a igreja, nesse caso, a construção não pode considerar a igreja. A igreja são pessoas. Tanto é que a igreja está fechada e nós estamos em ação. Está fechado lá. Quem é a igreja então? Somos nós, somos pessoas. Então, nós não somos deste mundo, mas estamos nele. E por estarmos nele, esse fato pressupõe uma necessidade de que nós desenvolvamos estratégias para cumprir essa missão. Jesus falou isso. Eles estão do mundo, mas não são do mundo. Então peço ao Pai que cuide deles. Quais são essas estratégias? A gente agora vai começar a passar já para quase para o final. Então, precisamos desenvolver um evangelismo da amizade. Não tenho certeza se foi ele, mas Mark Finley, um teólogo adventista, alguns de vocês lembram dele? Ele fez a seguinte afirmação: o evangelismo pessoal é a melhor forma